Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Questão de Saúde. Estamos agora na 5ª temporada e hoje vamos falar de um tema super interessante, que é método anticonceptivo, principalmente após perda de peso e sua relação também com o ganho de peso. E para isso a gente trouxe aqui a ginecologista, né, minha amiga Rayane Pinheiro. Rayane, se apresenta? Bom, eu sou Rayane Pinheiro, sou ginecologista e sexóloga. Hoje trabalho bastante com contracepção, né? É um dos meus grandes públicos atualmente, principalmente métodos contraceptivos de longa ação e também com sexualidade feminina. Perfeito, Rayane. Obrigado por ter aceito o convite. É um prazer, amiga. Rayane, então vamos começar, né? Esse tema é um tema de muitas dúvidas. No teu consultório, assim, qual é o método anticonceptivo que tu mais usa? Bom, que tu mais passa? Hoje eu tenho utilizado quase nada de métodos como pílula injetável. Então, são raras as exceções onde a gente hoje ainda utiliza esses métodos. A gente tem priorizado os métodos de longa ação e alta eficácia, que se chamam LARCs, onde a gente chama isso na medicina. E esses métodos, eles têm a vantagem de ter baixíssimas doses hormonais ou nenhum hormônio e conseguirem atingir uma eficácia superior aos métodos convencionais, e a gente tendo muitas vantagens para as pacientes de menor impacto sobre a fisiologia delas, menor impacto sobre a sexualidade. Então, a gente sempre tem optado por esse tipo de método. Perfeito. E o que é que influencia, assim, a escolha de cada método? Quando o paciente chega no teu consultório, o que é que faz? Quais são as principais perguntas que tu vai fazer para o paciente que vai influenciar ele escolher cada método? A gente tem um atendimento que se chama aconselhamento contraceptivo. O que é esse aconselhamento? É um momento onde a gente vai ter justamente essa conversa para entender esse histórico dessa mulher. Com certeza, uma das coisas mais determinantes é o perfil menstrual. Então, a gente vai entender toda a história menstrual dela, desde a primeira menstruação, como ela se desenrolou, quantos dias dura, se é uma mulher que tem muitas queixas relacionadas ao ciclo, se ela já faz uso de algum método contraceptivo e sentiu algum efeito colateral, se é uma paciente que tem alguma necessidade especial, como, por exemplo, as pacientes com obesidade, as pacientes que foram submetidas a algum procedimento cirúrgico como a bariátrica. Então, toda essa dinâmica de saúde, medicamentos que porventura ela use e outras queixas que ela tenha, pacientes que têm enxaqueca, por exemplo, é um público também especial. Então, a gente vai estar atenta a todos esses detalhes para a gente estar indicando um método que mais se adeque para ela, que mais a deixe confortável e segura. Perfeito, Rayane. Rayane, E uma das coisas, assim, por exemplo, meus pacientes, né, eu atendo pacientes que têm obesidade, né, que vão fazer cirurgia bariátrica e tem uma mentalidade, né, eles falam que existe uma certa relação entre o método anticonceptivo e o ganho de peso. Existe isso? Existe evidência científica ou isso é mais um mito? Bom, é muito comum a gente escutar das mulheres de alteração de peso fazendo uso de determinados métodos, né? É uma queixa frequente, mas o que é que a literatura hoje diz? Que existe pouca interferência do método versus o ganho de peso. O que eu observo muito na prática, Kennedy, é aumento, por exemplo, de edema. Quando a gente faz o uso de determinados hormônios, principalmente progesteronas em dosagens mais altas, os contraceptivos orais que têm dosagens mais elevadas, a gente pode ter algum ganho, tipo retenção de líquido, que isso acontece inclusive da nossa fisiologia natural. Quando a mulher está no período pré-menstrual, ela ganha um pouco de peso, de retenção de líquido. Toda mulher, se você perguntar, quando ela tá perto de menstruar, ela sente mais edema no abdômen, ela sente a barriga mais inchadinha. Então, ali naquela fase do ciclo, onde a gente tem uma predominância de progesterona, a gente vai ter algum edema, algum ganho de peso. Então, esses hormônios, eles podem trazer alguma interferência nesse aspecto? Sim. Principalmente aqueles de dosagem maior. E aí entra justamente essa ideia que eu tô te explicando sobre os LARCs, né? Sobre os DIUs, o Implanon, que é o implante subdérmico. Como eles têm dosagens bem menores
E os DIUs, por exemplo, que tem efeito local, inclusive, que 98% do hormônio só fica intrauterino, só 2% vai para a circulação sistêmica, a gente tem menos impacto. Inclusive, esse edema, ele se torna menos evidente. Então, ganho de peso real, muito poucos trabalhos vêm mostrando, e os que mostram é um ganho de 1 a 2 quilos em 5 anos, então algo muito sutil nessa modificação corporal. Agora, a gente tem alguns outros detalhes, né, que estão vinculados nisso, e aí alguns profissionais também têm muito essa visão. Qual é a visão? Por exemplo, o injetável mensal, que é aquela injeção que a mulher faz todo mês, e a pílula combinada, que é essa pílula mais convencional que as mulheres usam, elas têm um impacto sobre a testosterona. Isso é fato. Sobre a testosterona total e sobre a testosterona livre, que é a que realmente atua sobre os músculos, fazendo o ganho de massa magra, né? Fazendo a hipertrofia muscular, fazendo a força para a execução do exercício e também sobre a sexualidade. Então, é o principal hormônio do desejo sexual. Então, a gente tem essa nuance da mudança da testosterona que pode trazer um impacto, talvez não direto, sobre o ganho versus perda de peso, mas um certo impacto indireto se a gente levar em consideração essas questões. Perfeito. E é incrível, assim, os meus pacientes operam, né? Normalmente quando operam, então no processo de perda de peso, e uma da preocupação é saber qual método ele vai usar, método anticonceptivo. Só para saber, Rayane, normalmente a gente tem que esperar no mínimo de 6 a 1 ano e meio para operar. Para operar não, para fazer uma gestação, né? Para a mulher começar a pensar em ter uma gestação. Por que isso? Por quê? Primeiro, porque a mulher está no processo de perda de peso. Não é interessante a começar a pensar em engravidar agora. Segundo, a dieta é muito restrita no começo. Então, ela pode ter uma deficiência vitamínica e isso pode ser bem ruim na gestação. Então, a gente procura que tenha um método bem eficiente. E o que eles sempre me perguntam: qual o melhor método agora, depois da cirurgia bariátrica? Essa pergunta eu adoro, porque assim, eu olho muito, justamente como eu te falei, para essas questões do volume menstrual, de como é o conforto menstrual para ela. As mulheres que fazem bariátrica é impressionante. Aquelas mulheres que tinham um sangramento muito volumoso, elas melhoram desse perfil. Então, ela tinha, muito provavelmente, uma predominância estrogênica, porque essa gordura vai converter e vai produzir bastante estrogênio, e ela vai proliferar muito a camada da menstruação, que é o endométrio, e muitas vezes essas mulheres que têm obesidade, elas têm um volume menstrual grande, que as deixam desconfortáveis. Então, é um público com obesidade, que tem esse sangramento muito aumentado, e tem um público também que tem obesidade e tem anovulação, que elas não ovulam, né? Então, elas menstruam saltando meses, passa vários meses sem menstruar. E aí, quando elas perdem peso, elas voltam a menstruar, elas voltam a ciclar regularmente. Elas, doutora, eu nunca tive isso. Eu passava meses, às vezes 8 meses sem menstruar, e agora eu tô menstruando todo mês, né? Elas passam a ovular, inclusive isso trazendo alguns impactos positivos naquelas que querem engravidar, né? E a gente tem também esse público que sangrava muito, e quando elas conseguem perder peso, aquelas que saem do sedentarismo e que fazem toda a modificação, que eu sei que vocês têm todo esse trabalho de aconselhamento, elas passam a menstruar de forma tanto regular, como também com um volume mais adequado. Só que o que é que a gente tem que pensar para essa mulher em especial? Justamente isso, que ela vai ter deficiência vitamínica, a chance dela ter deficiências de ferro é muito grande, dela fazer anemia é muito grande. Então, a gente já tem uma população que
é sempre no limite ali. Isso. Qualquer intervenção que você faça, ela já anemiou. Os pacientes normalmente chegam no pré-operatório já com alguma deficiência vitamínica. Eu tô falando de paciente obeso, né? Que a gente entenderia que seria um paciente bem nutrido, vamos dizer assim. Mas não, tem deficiência de ferro, ferritina, tem deficiência B12. E no pós-operatório, com a dieta restrita, se não tiver uma suplementação muito boa, vai ter isso. Então, não seria o momento ideal pensar numa gestação agora. Sim, e aí quando a gente pensa na contracepção, a gente tem as opções dos DIUs hormonais e do implante subdérmico, porque são métodos que vão diminuir o fluxo menstrual. E algumas mulheres até param de menstruar usando o Implanon, usando o Mirena, usando o Cailina, que são métodos super seguros. Respectivamente, o mais seguro é o Implanon. Depois a gente tem o Mirena, depois Cailina. E são métodos que todos vão ter um potencial de reduzir fluxo ou até cessar. Então, aquela perda sanguínea que ela ia ter mensalmente, contribuindo aí com a deficiência vitamínica de dificuldade de ingestão, ela vai conseguir minimizar. E aí, são métodos muito legais para essa paciente pós-bariátrica, por isso. A gente consegue associar uma contracepção super segura, além de uma diminuição de fluxo menstrual, onde vai dar mais conforto para essa paciente e evitar que ela tenha anemia e tenha todas as queixas de fraqueza, indisposição. Inclusive, a anemia, Kennedy, é uma das queixas, uma das questões relacionadas à diminuição do desejo sexual. É uma das coisas que a gente investiga, então a gente tem que ter bastante esse cuidado. Perfeito. E pegando esse teu gancho, Rayane, os pacientes nos primeiros meses é comum eles relatarem que há uma diminuição do libido. A gente acha, assim, pensando de forma fisiológica, a gente acha um pouco estranho. Como é que pode? Os hormônios sexuais estão normalizando, né, com a diminuição da obesidade, mas algumas relatam, e não é raro relatar, que houve uma diminuição de libido. Isso faz a gente pensar principalmente como a sexualidade é complexa, né? E assim, o que é que essa mulher pode fazer para tentar melhorar esse libido e, tipo, qual a justificativa para essa diminuição de libido? Eu com certeza, essa diminuição, ela tá relacionada ao estranhamento desse novo momento, né? Então, a questão sexual, quando a gente pensa, a gente sempre vai ter uma tendência, e é natural da gente como médico, né, que a gente tá muito sempre ligada na fisiologia, na coisa objetiva, né, quantificável, que é a questão hormonal. É a primeira coisa que a gente vai pensar, então não faria muito sentido. Mas, na verdade, se a gente for olhar para a questão mais ampla, é um momento de estranhamento. É um momento onde você está se reconhecendo nessa mudança física. Esse momento onde a gente tem uma deficiência vitamínica, onde a gente tem uma pessoa que está modificando completamente o hábito alimentar dela, onde ela tinha um intenso prazer relacionado a isso, então ela está ainda num momento de delinear as questões psíquicas, redimensionar e realinhar para onde se coloca o seu desejo, porque com certeza a questão alimentar, muitas vezes ela traz questões compensatórias, né? E muitas vezes você tem a sexualidade ali, talvez não fosse o foco inicial, né? Era muito voltado para um divertimento relacionado à comida, muitas vezes. Então, tá tendo todo um realinhamento, recalculando rota. Perfeito. E aí, Kennedy, mas o que eu observo, assim, é que a longo prazo, essa sexualidade muda. E muitas se redimensionam numa forma assim, eu escuto muito um relato, quando passa essa fase inicial, né, de estranhamento, né, onde esse corpo se realinha, se readequa, né, reencontra suas vias metabólicas e essa mulher se reencontra e ela consegue agora com esse novo corpo se reconhecer, aí essa sexualidade muda completamente. E aí os relatos que eu escuto de longo prazo
são fantásticos, né? São muito bonitos de se ver, de casais que estavam totalmente desconectados com a sua sexualidade, se reencontrando, né? Esse novo corpo trazendo novas facetas, né? Novas sensações, é muito legal. Isso é muito bonito de ver. E é justamente isso que a gente vê. É realmente nesse começo, né? A gente vê esse estranhamento e com o tempo a gente vê o quanto eles melhoram, o quanto isso volta a ser importante num relacionamento. Inclusive, alguns relacionamentos que não estavam tão ok, depois da cirurgia, eles acabam. Existe uma pesquisa nos Estados Unidos dizendo que aumenta o índice de divórcio depois da cirurgia bariátrica, mas também aumenta o índice de casamentos. Ou seja, a pessoa muda. Então, a pessoa que tá mudando o corpo, ela também muda todas as outras relações dela. Então, tipo, a gente diz, a bariátrica provoca aumento da separação. Não é isso, né? Sim, é o relacionamento. Talvez a mulher conseguiu enxergar que aquele relacionamento não seria o ideal para ela e buscou felicidade em outro, né? Não fazia mais sentido. Então, essa mulher, esse homem também, porque não, que ganha essa autoestima, né? Que ele passa por toda essa mudança e se realinha, se reencontra e tem esse ganho de autoestima, o que ele vai fazer com isso? Se essa relação tá entregando algo positivo, construtivo para ele, ele vai ficar ou ela vai ficar. Mas se já não faz mais sentido, muitas mulheres, na verdade, se empoderam. E se ela se encontra no lugar onde ela encontrou a valorização que ela não enxergava há muito tempo nela mesma, ela encontrou o corpo que talvez ela quisesse há muito tempo e agora ela tem, né? Isso dá autonomia, né? E por que eu vou ficar aqui? Eu não vou ficar. Então, se trouxe o divórcio, eu acho que no final foi bom, né? No final foi bom, talvez não fosse ali o lugar que você deveria estar, né? E é muito assim, porque é muito claro, a gente pode fazer um paralelo com os casais que entram na menopausa, por exemplo, que é um grande momento de transformação na vida das mulheres também, né? E aqueles casais que vinham bem, eles continuam bem. Aqueles casais que transavam numa frequência, numa qualidade boa, eles continuam. E eles envelhecem transando bem, com uma frequência boa. É muito nesse mesmo sentido. Então, tudo que já vinha bem só tende a crescer. E aí eu tenho relatos muito legais de mulheres, pacientes minhas, que passaram a transar com mais frequência, passaram sabe... muitos relatos tipo, eu não conseguia transar à meia luz, ou com a luz acesa, isso era impensável para mim. Então, limitava a questão física, o se olhar, o se mostrar, né? E até o se sentir, né? E aí, quando ela conquista essa mudança, ela passa a ter muito mais liberdade e a praticar o sexo de uma forma muito mais livre, né? Então, tem muito essa questão. Mas aí, amigo, né? A gente estava até conversando antes, que a questão da segurança, né? Isso, sim. Que é um ponto, né? Sim, é um ponto. É comum a mulher, principalmente obesa, né? Ela passa algum tempo tendo uma vida sexual e não engravida, muitas vezes tomando pílula, e fica bem com isso, certo? E depois da bariátrica, a gente sabe que há um aumento da fertilidade. E a mulher algumas vezes vai tentar fazer igual, né? Tomando uma pílula, esquecendo e acaba engravidando, né? E a gente tava até conversando sobre isso, quanto é mais importante escolher um método bom após a cirurgia ou então após qualquer perda de peso importante, porque agora existe realmente um aumento de fertilidade, né? Então, qual o método, Rayane? Voltando para isso novamente. O que é que a gente importante a gente planejar para esse paciente, né, que agora está com fertilidade maior, e ele entender que alguns métodos que usava anteriormente agora talvez não funcionem mais.
Porque é muito comum, amigo. Muitas pacientes, a associação, por exemplo, da síndrome do ovário micropolicístico e a obesidade são síndromes que andam muito juntinhas, né? Fazem parte, a síndrome do ovário micropolicístico, inclusive, tem um pilar na síndrome metabólica, né? Tem uma correlação muito intrínseca, então praticamente 50% das mulheres que têm a síndrome do ovário micropolicístico, elas também têm obesidade. Então, essa mulher, ela ovula pouco. No ano, muitas ovulam poucas vezes, ou seja, poucas chances de gravidez. E aí ela usa nenhum método e fica tranquila porque nunca engravidou, ou ela usa um método de forma equivocada, ela toma a pílula, mas esquece do que toma, ou tá sempre esquecendo, sempre errando o horário, sempre aumentando ali a taxa de falha. E aí, nesse momento, é que acontece essa mudança, e é uma mudança tão global na vida desse paciente, onde muda o hábito alimentar, onde muda a rotina, porque ele tem novos cuidados, ele tem novas dimensões com a saúde, e aí são tantas mudanças que imagina ter que ficar lembrando de tomar aquela pílula. Ter que ficar lembrando de tomar aquele injetável naquela data certinha todo mês para não errar, né? Não é favorável, não é prático e muitas vezes, né, eu entendo também que até pela questão da restrição da absorção, não seja interessante a gente optar por um método oral se a gente tem outras vias mais efetivas, mais seguras, principalmente nesse momento. Então, é uma coisa que a gente sempre tem que trabalhar junto para a gente garantir o sucesso da tua cirurgia, o sucesso para o paciente, a segurança para o médico, que vai ficar tranquila que a gente não vai ter essa preocupação adicional, né? E essa mulher também garantir ali um planejamento, né? Porque uma gravidez sempre é algo que é complexo na vida de qualquer casal e de qualquer mulher. Imagina numa circunstância especial de um pós-cirúrgico, né? Perfeito. E é importante ter o planejamento para vir na hora que é melhor psicologicamente, até principalmente fisiologicamente para a mulher, né? Que talvez esse pré-operatório imediato, 6 meses, 1 ano, fisiologicamente não seria a época ideal para ela pensar numa gestação. Além de secundariamente vai interferir no processo de emagrecimento dela, né? Porque muda totalmente o foco, né? O foco que ela estaria para perder vai começar a ter um foco para ter uma nutrição maior, né? Mais calórica, né? Sim. Uhum. Rayane, muito bom, nossa, assim, praticamente todas as perguntas que eu fiz, que eu precisava aqui, tu já respondeu. Muito feliz por esse episódio, certo? Bem esclarecedor. 80% dos pacientes que eu opero são mulheres, certo? E quase todas, a média de idade é 35 anos, então é mulher em idade fértil, né? Então é um tema muito, muito importante e muito bom. A forma que tu fala, não uma forma leve, não uma forma que é entendível, né? Que Sim. O paciente entende, né? A vantagem, amigo, desse momento do aconselhamento é porque cada vez mais a gente tem dado para paciente o espaço de autonomia. Uhum. A gente ainda, nós somos de uma geração onde a gente está vivendo a transição, né? Onde o médico sai daquele lugar de autoridade, onde ele diz o que é que você tem que fazer, e a gente está num momento de construção onde a gente pensa junto o que é que vai fazer com o paciente, onde a gente mostra para o paciente, olha, as opções são essas, né? Essas são as vantagens e desvantagens, e a gente vai pensar junto aqui no que é melhor para você. Então, é muito esse lugar que eu gosto de trazer para as mulheres, é um lugar de autonomia. Às vezes, ela quer um método que eu claramente vejo que ela vai ter alguma dificuldade de conseguir se adaptar. Mas o respeito a essa autonomia dela é muito importante nessa hora. Então, o meu papel é esclarecer, é orientar, é trazer o diálogo, as informações claras, precisas, mas muito cristalinas para que ela compreenda.
E aí a gente faz a escolha junto. E muitas vezes ela escolhe, às vezes eu digo, olha, tem esse porém, talvez a gente encontre essa dificuldade. Mas ela opta. Eu digo, então, ok, a gente tá junto nisso, vamos viver esse processo. E o método é uma coisa que, apesar de ser um método de longação, que a gente costuma usar, com duração de 3, 5 anos, mas ela pode mudar quando quiser. E aí essa paciente da bariátrica, ela vem, ela tem ali um prazo de 1 ano para ela engravidar, mas aí a gente usa um método, depois ela repensa, quer outro, e aí ela já quer liberar para engravidar. Então, esse, assim, das coisas mais bacanas, né, do meu atendimento é que eu consigo acompanhar e viver todas essas fases, mas é algo que a gente sempre precisa ter essa disponibilidade, né, e essa clareza que as pacientes sabem sim o que querem, essas mulheres sabem escolher e cada vez mais elas estão mais determinadas nas escolhas, e a gente está aqui como um facilitador, como alguém que vai apoiar, né, e viabilizar os processos. Perfeito. E é isso, quando o paciente participa do processo, engaja, né, o paciente, então ele vai conseguir fazer o tratamento. Não adianta aquele médico impositor, né, aquele médico que diz, não, você tem que fazer isso, não existe mais, não funciona, e nem funciona, né? Não. Então é importantíssimo essa autonomia e a gente dá a voz, né, ao paciente para ele realmente escolher o que é melhor. Lógico que a gente vai dizer o que é que de evidências funcionaria melhor ou não para ele. E é bom, amigo, porque a gente consegue partilhar também a responsabilidade. Quando a gente faz dessa forma e o paciente estuda, lê o que está fazendo, alguns médicos dizem, esses pacientes são muito sabidos, sabem de tudo. Isso é ótimo. O paciente se empodera das informações, ele lê tudo, ele sabe o que pode acontecer de bom, de ruim. E aí, isso partilha a responsabilidade do nosso tratamento, seja um método, seja uma cirurgia bariátrica. Isso é ótimo pra gente, porque a gente tem ali um parceiro que sabe que se ele não cumprir direitinho a revisão, as questões, ele pode ter complicações. Então, isso é muito bom. Então, é um momento da gente aproveitar essa onda e repensar cada vez mais e ser multiplicador dessa transformação, né? Obrigada, amigo. Viu? Foi eu queria ótimo. que tu deixasse um recado final para os nossos ouvintes. Ah, sim. Então, mulheres, o momento é da gente dominar as informações, garantir a nossa autonomia sobre os nossos corpos, porque nós, sim, somos donas, gestoras desse processo, né? E fazer nossas escolhas cada vez mais conscientes. E eu me coloco à disposição de vocês como uma profissional que está aqui e te dá esse lugar de fala. Perfeito, Rayane. Rayane, como é que a gente acha nas redes sociais? @doutora Rayane Pinheiro. Tô sempre lá trazendo vídeos bem divertidos, com personagens. Sigam, viu? Vale muito. Sempre é uma brincadeira, uma inovação diferente pra gente trazer essa clareza das informações, mas de algo de forma criativa, original, divertida, né? Perfeito, Rani. Muito obrigado por ter aceito Obrigado, o convite, amigo. viu? Foi maravilhoso. Quem não sabe, a gente fez cursinho junto, né? E agora, aí uns 10 anos, uns 10 anos atrás. década. Mas muito bom, Rayane. Obrigado, amigo, viu? Imagina. E é isso, pessoal. Para quem não segue a gente ainda no Instagram, Uma Questão de Saúde 1. O meu Instagram pessoal é Fernando Kennedy PC Bariátrica. E aproveite e se inscreva no nosso canal, né? O canal do YouTube, né? Também é Uma Questão de Saúde. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio.